Quero saudar uma da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém! Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa, irmãos, a qual eu me sinto muito honrado, meus irmãos, porque sei bem que não sou digno de estar aqui e muito menos de ministrar a palavra do Senhor, irmãos, a qual é santa, maravilhosa, irmãos, nos foi designada para nossa salvação, seja Deus. Então eu quero agradecer ao nosso pastor pela confiança, pela oportunidade. Eu quero ser breve. Queria pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20. Enquanto você procura, irmãos, pode adorar, né? E o Senhor está na casa, irmãos. A presença do Espírito Santo aqui é nítida, meus irmãos. Louvado seja Deus. Quem está em espírito está sentindo. Segunda Reis 20, apenas versículo 2. Glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Está fazendo menção da palavra de Deus. O título da palavra diz assim: a doença de Ezequias e a profecia sobre a sua cura. Versículo 2 vai dizer assim, irmãos: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Podemos assentar, meus irmãos? Eita glória! Glória a Deus! Glória a Deus. Confesso aos irmãos que estou um pouco nervoso, mas a palavra do Senhor é maravilhosa, na qual eu estava meditando nessa passagem, meus irmãos, na qual Ezequias era um rei, um dos melhores, juntamente com Davi, a qual Israel já teve, irmãos, naqueles tempos antigos. Louvado seja Deus. Um rei muito conhecido do povo, um rei que era temente a Deus, um grande homem de Deus, homem de jejum, homem de oração, e ele tinha acabado de vencer o rei da Síria através do poder de Deus, irmãos. Porque é só através do poder de Deus que vamos vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades. Louvado seja Deus. Um rei a qual se achava, o Senaqueribe, rei da Síria, a qual se achava o Todo-Poderoso. E ele vinha vencendo batalhas e batalhas. E ele manda uma carta para Israel e fala: quando eu chegar aí já se prostra. Porque se os deuses deles não livrou vocês, porque esse deusinho aí vai livrar? E a palavra do Senhor, irmãos, vai dizer que Deus ele toma essa afronta para si. Então, meus irmãos, quem está afrontando você, quem está se levantando contra você, não é contra você. É contra o próprio Deus, meus irmãos. E é ele quem vai batalhar por nós. E a palavra do Senhor diz que o povo de Deus não precisou lutar, meus irmãos. Deus enviou um anjo, e esse anjo matou 185 mil dos assírios. O rei Senaqueribe consegue fugir. Eu estou adiantando porque esse é o contexto, meus irmãos. O que Deus quer falar é um pouco mais à frente. E Deus envia o seu anjo, mata 185 mil do exército do inimigo. Louvado seja Deus. O rei Senaqueribe consegue fugir. Quando ele adentra a casa do Deus que ele adorava, o seu próprio filho mata a espada. Louvado seja Deus. Ninguém que afronta a Deus consegue fugir, meus irmãos. Ninguém que afronta o povo de Deus consegue ficar impune. Louvado seja Deus. Lembrando todas essas bênçãos, meus irmãos. O rei Ezequias agora, um grande homem de Deus, ele se encontra enfermo. E a palavra vai nos dizer que era uma ferida de morte. Louvado seja Deus. E Deus envia o seu profeta à sua casa, ao palácio do rei. E o profeta Isaías chega no palácio do rei e fala assim: Ezequias, meu rei, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Louvado seja Deus. E a palavra vai nos dizer, irmãos, que Ezequias, ele tinha diversos motivos já para desistir. Porque vamos entender que Ezequias estava enfermo, ele estava doente, estava passando por dificuldade, né? Não é fácil, irmãos, passar por luta. O primeiro pensamento que vem na nossa mente é desistir, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas Ezequias, ele tomou a decisão mais certa a se fazer, meus irmãos, quando estamos passando por esses momentos difíceis, que é orar ao nosso Senhor. E a palavra vai nos dizer que Ezequias não murmurou, Ezequias não ficou se lamentando na frente do profeta. Ele podia ter pedido uma oração. Isaías era o profeta de Deus, a boca de Deus na terra naquele momento. E aí ele não fala mais, ele não fala nada, a palavra não relata que ele fala nada.
ele apenas espera Isaías sair do seu quarto, dos seus aposentos, ele vira para a parede e ele fala: Senhor, lembra-te de mim, nos tempos que eu te buscava, nos tempos que eu te adorava. Ele era um homem reto, um homem temente a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção é que o profeta nem do palácio saiu, meus irmãos. Louvado seja Deus. A palavra fala que quando Isaías estava nas escadarias, Deus fala com ele: volta lá, o meu servo está falando comigo. Volta lá que o meu servo está falando comigo. É assim que você vai vencer, meu irmão. É assim que você consegue falar com Deus, meus irmãos. No meio da sua dificuldade, não é falando com o seu vizinho, não é falando com o seu irmão, que muitas das vezes você pode ter a comunhão que for. Louvado seja Deus. Mas é no nome de Jesus que você vai vencer, meu irmão. Louvado seja Deus. Muitas das vezes você pode falar o que for para o seu irmão pode até te ajudar em oração, mas a voz que Deus quer ouvir é a sua. Deus quer ouvir você falar que você é dependente, que você precisa dele. Louvado seja Deus. A palavra vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne e por 3 vezes ele orou ao Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor respondeu a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, essa palavra aqui, enquanto nós estiver achando que pode fazer alguma coisa, Deus não trabalha. Mas quando você fala para Deus: Senhor, eu sou fraco, é aí que o poder de Deus vai agir na sua vida. Louvado essa palavra, meus irmãos. E aí o rei do... Louvado seja Deus. O profeta Isaías volta para o aposento do rei e fala assim: Aleluia! O Senhor vai dizer assim: antes, porém, que Isaías saísse do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor. E aí o profeta volta e entrega essa bênção pro rei, entrega essa mensagem. Você imagina a mente do profeta: poxa, eu acabei de entregar algo de Deus, Deus já me entregou outra, eu vou entregar, irmão. O que Deus está mandando você falar, você tem que falar. Não é o meu querer, não é o seu querer, não é a sua vontade, é a vontade de Deus que tem que ser feita. Deus está mandando você falar, você tem que falar. No início da minha conversão, eu tive um pastor que já conversei muito com o nosso pastor aqui, bem parecido os dois assim, né, em conhecimento. E esse pastor, ele me ensinou. Esse pastor é próprio, e esse pastor me ensinou, irmãos, que quando nós recebemos algo de Deus e nós não entregamos, é a mesma coisa que engolir uma brasa de fogo. Porque Deus está querendo te usar como um vaso nessa terra, como profeta, para entregar algo para uma pessoa. Talvez seja algo para ela ser consertada, talvez seja algo para ela ser curada. E aí você está se travando, meu irmão. Você está se travando. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não se agrada daqueles que escondem os seus talentos na terra. Deus quer que nós privilegiamos os nossos talentos. Louvado seja Deus. E aí Isaías volta, Deus o abençoe. E aí Isaías volta e entrega para ele e fala: você vai viver. Deus ouviu a tua oração, Deus viu as tuas lágrimas, Deus colheu cada lágrima. Irmão, o Senhor colhe cada lágrima nossa. E uma lágrima para Deus é uma frase que só Ele sabe interpretar, meus irmãos. Porque as suas lágrimas não estão sendo em vão, estão caindo no chão da igreja, estão caindo no chão da sua casa. Visualmente, para nós está caindo ali no chão, mas está chegando no céu. Louvado seja Deus. Se já passei por um problema e eu falei assim com a minha esposa: amor, não fala para ninguém, não fala nada para ninguém. E eu queria ouvir a voz de Deus, meus irmãos. A melhor coisa é você ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus. O inimigo, ele se levanta, irmão, na nossa vida, onde ele sabe, onde ele mais sabe que vai te machucar. O inimigo não vai vir numa área que você está forte. Ele vai vir numa área que ele sabe que ele vai te ferir. Louvado seja Deus. E eu vim para o culto aquele dia, irmãos. Falei: Senhor, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso de uma direção. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu não quero tomar uma decisão minha. Porque eu sei que se eu tomar uma decisão minha, irmãos, é o que eu disse no início. Enquanto você está agindo com as suas próprias forças, Deus não vai agir. Louvado seja Deus. E aí, quando eu entrei na igreja, que eu abri a Bíblia, e aí eu já fiquei em espírito com Deus. Quando o presbítero José começou a pregar, eu comecei a chorar. Deus, ele responde
O mais rápido possível. A sua oração. Mas você precisa fazer o que é certo, é falar com Ele. É desse jeito. Para Ele te responder, você precisa falar com Ele. Se você quer uma resposta de Deus, o que vai adiantar eu falar com a minha esposa? O que vai adiantar eu falar com o meu pastor? É um grande homem de Deus, mas a resposta vem do Senhor. Eu fiz o que foi necessário ser feito, conversei com o meu pastor. No dia que eu recebi, eu fiquei um pouco nervoso, fiquei um pouco estressado. E aí eu tentando ficar em espírito ali. É difícil quando você está estressado, é difícil você ficar em espírito, irmão. E o inimigo já começa a lançar dardos inflamados. É por isso que nós temos que ser revestidos com as armaduras celestiais. Como diz a palavra em Efésios 6, para poder suportar os dias maus. Louvado seja Deus. E ali eu tentando ficar em espírito. Aí no outro dia, quando eu estava mais calmo, eu mandei mensagem para o meu pastor. Pastor, ore por mim, está acontecendo isso e isso. Eu fiz o que precisava ser feito, meu pastor me orientou, mas a minha resposta vem do céu, irmãos. Louvado seja Deus. Eu, como homem, eu vou fazer o que é necessário ser feito. O meu pastor, como meu amigo, como meu pastor, me instruiu e ele fez o que ele podia fazer, mas a resposta vem do céu. A vitória vem de Deus, meu Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu me lembro de uma passagem que se encontra em Mateus, seu capítulo 26, do seu versículo 36 em diante, que vai dizer: Jesus nos Getsemane. Louvado seja Deus. Sabe o que me chamou a atenção, meus irmãos? É que Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. Mas quando ele foi orar sozinho, deixou os três um pouco antes. A palavra vai dizer que ele percorreu um tiro de pedra. Não é isso, meu Deus? Ele percorreu um tiro de pedra e foi à distância, foi falar com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse assim para os discípulos um pouco antes: não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. Glória a Deus. Mas e aí? Se Jesus chama eles de amigo, por que Jesus não desabafou com eles? Porque aquela angústia que ele estava sentindo, só o Senhor poderia tirar. Para você vai falar que ele estava tão angustiado que ele suava sangue. E ele ora por 3 vezes. Ele vem uma vez, ele ora, fala com Deus, Deus não responde. E aí ele volta, os discípulos estão dormindo. Meus amigos, meus irmãos, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Eu estou aqui angustiado, eu estou aqui precisando de vocês. E você está aí dormindo. Louvado seja Deus. Outras das vezes o irmão pede uma oração para nós, meus irmãos, na madrugada, e você vai dormir. Passa a noite inteira dormindo, o seu irmão lá no meio da luta. Você orou pelo seu irmão? Você orou pelaquela dificuldade? Louvado seja Deus. E aí Jesus, ele volta nessa situação, ele vai 3 vezes orar. E aí o Senhor não responde. Mas a oração dele eu entendo que foi a mais sábia que eu já vi. Porque ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia! Aí o Senhor já sabia o que ele ia sofrer, meus irmãos, ele já sabia o que ele ia passar. Mas ele entregou nas mãos de Deus e falou: Senhor, meu Pai, eu sei que eu preciso passar por isso, mas é angustiante, é triste. O Senhor Jesus, ele foi carne, meus irmãos. Ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% carne. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede. Louvado seja Deus, eu estou sentindo agora. Naquele exato momento, irmãos, ele já sabia o processo que ele teria que passar pela minha e pela sua vida, meus irmãos. Porque ele não fez nada para precisar passar por aquilo, mas eu fiz. Cada um de nós que estamos aqui fizemos. E nós sabemos o que fiz. Cada um aqui sabe o que fez, meus irmãos. Estou aqui para acusar ninguém, misericórdia de mim. Deus me perdoe querer acusar alguém, né? Quem sou eu? Mas ele estava ali por nós. E ele já sabia daquela angústia. Ele pede para que Deus tire aqui, se fosse possível, que Deus adiantasse aquela situação, que ele não precisasse, mas que todavia seja feita a vontade do Senhor. E ali ele não é respondido, meus irmãos. O que mais me chamou a atenção: Jesus não foi respondido. E ali ele desce, Judas vem, entrega ele, vende, né, o Salvador. E uma outra situação que também me chama a atenção, meus irmãos: Judas, ele discorreu todo o ministério de Jesus, desde o batismo até esse momento. E o que ele fez? Ele vendeu Jesus, meus irmãos, por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Louvado seja Deus. Muitas das vezes tomamos atitudes, meus irmãos, que acabamos vendendo o nosso Senhor Jesus. É triste, é dolorido. Foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Muitas das vezes algumas das nossas atitudes que não agrada a Deus é como se nós estivéssemos vendendo a Jesus, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós negamos a nossa fé. Negamos de entregar algo, negamos de falar algo para Deus. E eu estava em casa hoje de tarde, bem tranquilo. O pastor falou: filho, traga uma mensagem, fica em espírito. Eu falei: meu Deus, numa luta aqui, pastor. Não
falei, lógico. E é isso. Então, ele que tá falando aqui, eu ainda avisei, imagina se eu tô sentadinho ali e ele me pega de surpresa. E imagine se eu tivesse negado, irmão, de fazer a obra do Senhor. Talvez Deus estaria me provando. Louvado seja Deus. Como provou Ezequias. Aquele que permitiu, acredito eu, que tudo que acontece debaixo do céu é permissão de Deus. Permitiu essa enfermidade, e ali ele estava acamado, e o profeta veio e falou: você vai morrer. Ele poderia falar: tá bom, já reinei, né, já adorei o Senhor, foi um homem reto, fiel, né, nos caminhos do Senhor. Imagino eu que, não, tudo bem, vou descansar. Ele falou: não vou desistir não. Peraí, virou a cara para a parede, foi orar, alcançou a vitória. Foi na hora que minha esposa colocou um louvor na televisão que falava de Isaías, nem falava dessa parte. E aí eu fui tomar banho e fiquei pensando em ver essa passagem no meu coração. Olha, é forte essa passagem, né? E é isso que o Senhor quer de nós, meus irmãos. É o que nós viemos fazer aqui hoje. É virar a cara para a parede, é chorar na presença do Senhor. É isso que o Senhor nos chamou, meus irmãos. O Senhor nos chamou para nos conceder bênção, sim, para nos conceder vitória, sim. Mas vamos passar por luta, meus irmãos. Uma passagem que eu também gosto muito é Isaías 43. Quando passares pelas águas, não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, não vai se queimar. Eu estarei contigo, mas espera aí, eu vou passar pela água, eu vou passar pelo fogo, mas o Senhor vai estar comigo. Louvado seja Deus. E Ele não vai deixar te afogar, Ele não deixou esse Pedro se afogar, meus irmãos. Muitas das vezes eu gosto muito dessa passagem, porque eu já vi muitos pregadores falar assim: Pedro teve pouca fé. Ele teve, mas dos 11 ele foi o que teve mais fé. Louvado seja Deus. Dos 12, Pedro foi e falou: Senhor, se é o Senhor, todo mundo estava com medo, todo mundo achando que era um fantasma. E ele vira e fala assim: Deus é o Senhor, deixa eu ir contigo. Dos 11, tirando Pedro, quem foi que teve coragem de descer no barco? Ninguém. Então, muitas das vezes, irmãos, somos como Pedro. Muitas das pessoas aí do mundo aí fora quer vitória, quer bênção, quer promessa, mas tá aqui ninguém quer. Negar a carne, negar o pecado, ninguém quer. Todo mundo quer bênção, quer vitória. Mas passar o que nós passamos estando aqui, ninguém quer. Louvado seja Deus. Então, por isso, irmãos, que a palavra nos diz que somos mais do que vencedores. Muitas vezes nós achamos que a nossa vitória não vai vir. Estava conversando esse dia com um homem de Deus, ele falou assim que, e eu concordo com ele, que ele disse que o ser humano ele é imediatista. Quando recebemos uma promessa de Deus, nós queremos ela para aquele momento, já para agora. O Senhor falou, Deus tem que cumprir, mas Ele vai cumprir no tempo dele. Não é no meu, não é no dele, não é do passo, não é de ninguém, é no tempo dele. O que nos basta é o quê? É ficar firme, é adorar, é ser fiel à palavra do Senhor, obediente. Olha, dizer lá em, louvado seja Deus, João 15,7: se verdadeiramente estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires em meu nome recebereis. Mas tem um processo para chegar lá. Se verdadeiramente estiveres em mim, quem? Cristo. Se verdadeiramente estiveres em Cristo. E se a minha palavra estiveres em vós. Eu ouvi algo esses dias e eu até postei no status. Meus irmãos, mais importante do que pregar a palavra é viver. Porque quando você prega a palavra, louvado seja Deus, através do poder de Cristo você salva vidas. Mas quando você vive a palavra, através do poder de Cristo, você salva a sua vida. É muito importante para você poder amar o seu próximo, você precisa amar a si mesmo. Como que você ama a si mesmo? Vivendo a palavra. Se você se ama, você quer ser salvo. Se você se ama, você tem que viver a palavra para você alcançar a salvação. Quando você consegue viver a palavra, alcançar a sua salvação, e aí você sai e vai pegar para o próximo. Eita glória! Para encerrar, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Isaías ele voltou e ele profetizou e aquele homem foi curado, louvado seja Deus, e Deus falou para ele assim: ó, vou te dar mais 15 anos de vida. E ele pergunta para o profeta: mas espera aí, eu quero um sinal disso daí. Ele falou: você quer um sinal? Ele falou: ó, você quer que o sol ele ande mais para frente, caminhe 10 degraus, ou volte mais para trás? Ele falou: o sol andar mais para frente, andar 10 degraus para frente é mais fácil. Eu quero que o sol volte 10 degraus. Se você tem comunhão, se você está na presença, se você pedir um sinal, Deus faz esse sinal. Gideão pediu 3 sinais. Deus respondeu os 3 sinais, meus irmãos.
Louvado seja Deus. É o que nós iremos fazer aqui, meus irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade. Se eu passar daqui, já seria de mim. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui pregar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu pastor. Louvado seja Deus. E agradeço a oportunidade.